Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Vamos aprender o que são hidrocarbonetos, vamos conhecer alguns hidrocarbonetos do nosso cotidiano, como também a primeira parte da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos começar? Hidrocarboneto, a palavra já está dizendo. Hidro, de hidrogênio. Carboneto, de carbono. São compostos orgânicos que possuem apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Nós podemos destacar o petróleo como sendo uma fonte de diversos hidrocarbonetos. Nós temos uma complexidade grande de hidrocarbonetos presentes no petróleo, como por exemplo, o gás de cozinha. Ele é uma mistura de propano e butano. Nós temos a gasolina, que é uma mistura de heptano e isoctano. Nós temos o diesel, o querosene, entre outros compostos, né? Certo? Entre outras substâncias que nós vamos falando aos poucos durante a nossa aula. Eles podem ser classificados de acordo com o tipo de cadeia, né? Vamos começar pelos compostos que possuem cadeia aberta. Nós temos os alcanos. Esse an se refere a compostos que só possuem ligações simples em sua estrutura. Os alcenos, esse en representa que esses compostos eles possuem uma ligação dupla em sua estrutura. Já os alcinos, eles possuem uma ligação tripla. E os alcadienos, eles possuem duas duplas da sua estrutura. Então fica aí uma atenção. An, ligação simples, dos alcanos. En, ligação dupla, dos alcenos. In, ligação tripla, dos alcinos. E dien, que quer dizer que são duas duplas, dos alcadienos. Quando a cadeia for fechada e não for aromática, nós podemos ter os ciclanos. Esses compostos vão ter na frente da nomenclatura ciclo. E esse an quer dizer que só tem ligações simples. E os ciclenos, esse en quer dizer que tem ligação dupla na sua estrutura. E nós temos também as cadeias aromáticas, aquelas que apresentam benzeno. Aqui nós temos uma tabela que traz alguns detalhes não tão importantes, mas que a gente precisa conhecer um pouco para a gente se situar dentro desse assunto, né? Os alcanos, eles também são chamados de parafinas. Como eu falei, só tem ligações simples. Aqui um exemplo. Então, se a gente observar essa estrutura, ele tem 4 carbonos e 10 átomos de hidrogênio. Então, os alcanos podem ser representados pela fórmula CN, que N é o número de átomos de carbono, e H, 2N mais 2. O que significa isso? O número de hidrogênio é o dobro do carbono mais 2. Vejam bem, eu tenho 4 carbonos, o dobro, 8, mais 2, 10. Então, eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Por isso, essa estrutura é uma estrutura de um alcano. Sempre que o número de hidrogênios for o dobro mais 2, eu vou ter um alcano, certo? Já os alcenos também são as olefinas ou os alquenos, assim também podemos ser chamados, que possuem uma ligação dupla na sua estrutura. E o número de hidrogênios, ele é o dobro do número de carbonos, por isso tem a fórmula CnH2n. Já os alcinos, também chamados de alquinos, possuem uma ligação tripla e ficam com a seguinte fórmula: CnH2n-2. O que quer dizer isso? O número de hidrogênio é o dobro do número de carbonos menos 2. Os alcadienos vão ter uma fórmula semelhante à dos alcinos, né, também. São aqueles que têm duas ligações duplas. Essas fórmulas não precisam ser memorizadas, certo? Não é um assunto assim que a gente vai estar sendo muito cobrado. É bom a gente entender esse funcionamento. Se precisar, até saber como é que cria essa fórmula. Basta você estudar, analisar as estruturas desses compostos. A gente vai fazendo isso aos poucos. Então, os ciclanos são as cadeias fechadas que só têm ligações simples. Os ciclenos, aquele que é fechado e tem dupla. E os aromáticos, aquele que tem a presença do anel benzênico.
Chegamos na parte das mais importantes da química orgânica, que é o momento que nós vamos aprender a dar o nome de uma estrutura orgânica, certo? Então, assim, o nome, ele tem toda assim, uma lógica, né? A primeira parte do nome, que é o prefixo, ele indica o número de carbonos que a estrutura possui. Então, quando eu tenho um carbono, o prefixo é met, 2 et, 3 prop, 4 but. Esses 4 primeiros são bem diferentes, né? Met, et, prop e but. Os demais são já bem conhecidos, esses prefixos. 5 é pent, 6 é ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 é dec. E aí vem 11, um dec, 12, dodec e assim por diante. Em seguida, nós temos o tipo de ligação. A parte do meio do nome do composto orgânico indica qual tipo de ligação aquele composto possui. Se ele tiver apenas ligações simples entre carbonos, iremos usar AN, lá dos alcano, lembra? Se ele tiver uma dupla, nós vamos usar o EN. Se ele tiver uma tripla, usaremos o IN. Duas duplas, dien. Três duplas, trien. Na química orgânica, sempre que as coisas se repetem, nós usamos prefixo de repetição, di, tri, tetra, penta e assim por diante. Então, por exemplo, duas triplas, di, in. 2 metil, dimetil. 3 metil, trimetil, que são nomenclaturas mais adiante, que a gente vai estar usando esses tipos de prefixo. E o sufixo do nome de um composto orgânico, ele indica que grupo funcional ele pertence. E como estamos falando apenas de hidrocarbonetos, eles terminam com um sufixo O. Por exemplo, metano, que é um dos hidrocarbonetos mais simples. Ele tem a fórmula CH4, né? Ele está presente no gás natural, ele é o gás do lixo, e é um dos grandes vilões do aquecimento global. Mas se eu tivesse um álcool, ficaria metanol. Nós conhecemos um produto do grupo das cetonas, que é chamado de acetona, mas na verdade a sua molécula se chama propanona. O composto principal se chama propanona. Prop, de 3 carbonos, an, de ligações simples, e ona, que pertence ao grupo das cetonas. Tá bom? Se for um aldeído, termina em al. E aí nós temos muitas outras funções que nós vamos conhecer mais adiante do nosso curso de Química. Certo? Então aqui tem um resumo. Aqui tem um resumo para vocês poderem entender essas derivações, caso precise, certo? Mas nós vamos agora fixar os hidrocarbonetos. Todos eles terminarão em O. Então vai ficar ano, eno, ino, dieno, trieno, diino e assim por diante, tá bom? Então vamos dar alguns exemplos, certo? Então a primeira molécula, nós temos 4 átomos de carbono. 4, lembra que o prefixo é but. As ligações são simples, então é AN. Como é um hidrocarboneto, termina em O. Molécula do butano. Gás butano, o gás de cozinha, né? Que é o GLP, gás liquefeito do petróleo, que ele é uma mistura de butano e propano, né? Mas nós lembramos mais desse composto, butano. O próximo exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 prefixo é pente. Como só tem ligações simples, eu uso AN. Como é um hidrocarboneto, ele termina em O. Então, molécula do pentano. Ok. Agora vamos falar dos alcenos, né? Nós temos aqui um dos mais conhecidos, que é ele possui 2 átomos de carbonos, et, como tem uma ligação dupla em, e O porque é hidrocarboneto. Então, eteno, conhecido também como etileno, é uma substância que é liberada por frutas e que auxilia no amadurecimento. Por isso que para você acelerar o processo de amadurecimento de uma fruta, você coloca um saco, amarra para poder segurar esse gás. Ou coloca um jornal, ou coloca num lugar abafado. Já as pessoas antigas já conheciam essa técnica. Ou também tem maneiras artificiais que produz esse composto através de carbureto, por exemplo.
Então, nós temos agora 3 átomos de carbono. Prop, ligação dupla, em, terminação O, propeno. Então, assim, tanto faz a ligação estar de um lado ou do outro, eu vou ter o mesmo composto, tá certo? Porque se eu virar a molécula para o outro lado, não está iguais, como estamos colocando aqui nessas duas imagens. O alcino. Temos também alcenos. Um detalhe muito importante, certo? A partir de agora, a partir de 3 carbonos, já exige, tem uma necessidade da gente numerar a cadeia para identificar qual é a posição que a ligação dupla se encontra. Então, existe uma maneira correta da gente numerar uma cadeia carbônica. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar assim. Vamos começar a numerar pela extremidade mais próxima da dupla, certo? Porque quando aparecer outras funções orgânicas, elas terão prioridade. Mas no momento que só estamos estudando hidrocarbonetos, então não vem ao caso. Então, a forma correta é começar pela extremidade mais próxima da dupla. Por isso que o correto foi 1, 2, 3, 4. E não da maneira que está aqui embaixo. Então, sabemos que começamos a numerar pela extremidade mais próxima da ligação dupla ou da ligação tripla também. Então, se o composto tem 4 carbonos, ele vai ter o prefixo but. Como tem uma ligação dupla, mas onde está a dupla? Está entre o 1 e o 2. Nós costumamos usar a IUPAC, né, na verdade, ela indica para usar o menor dos valores. Então, nós vamos usar o número 1. Apesar do número 1, ele poder ficar subentendido na química. Eu posso dizer que a molécula é do buteno, já fica subentendido que está no 1, ou but 1-en. Esse 1 do lado do en, se referindo que a posição da dupla está no carbono número 1. Então, é a molécula do but 1-en. Nos livros antigos, você pode encontrar esse nome também assim, 1-buteno. Ok? Também existe um outro buteno também, por isso a necessidade de numerar. Essa é a questão. Porque se eu tiver a ligação dupla no primeiro carbono, eu tenho um composto. Se essa ligação dupla estiver no meio da cadeia, no carbono 2, eu já vou ter um composto diferente. Então, aqui nós temos 4 carbonos. A ligação dupla está entre o 2 e o 3. Então, na nomenclatura ficará but 2-eno, dizendo que a dupla está no carbono 2. Certo? Então, quero frisar que 1-buteno e 2-buteno são compostos diferentes, devido à posição da ligação dupla e se interfere nas características e propriedades do composto. Já os alcinos, que tem a ligação tripla. Então, 2 carbonos et, ligação tripla in, terminação O. Etino. Não é um gás conhecido como acetileno, que é usado em maçarico, né? Ele chega assim, a sua combustão chega em altas temperaturas e é muito usado em solda, entre outras coisas na indústria. Próximo composto, 3 carbonos, prop, ligação tripla in, terminação O, propino, não é? Então fica aqui a observação. Quando houver mais de uma possibilidade para a localização da insaturação, deve-se indicar a sua posição de modo similar ao que foi feito nos casos do alceno, ou seja, a partir de 3 carbonos, 4 carbonos em diante, faz necessário a gente numerar a cadeia e dizer onde é que está a dupla ou a tripla. Até aí, 3 exemplos para vocês observarem, tá bom? Bom, agora nós temos um caso de dieno. Então, no primeiro caso, nós temos 2 ligações duplas. Então, começamos a numerar pela ponta mais próxima da dupla. Então, ficou 1, 2, 3, 4. E, então, 4 carbonos é but. Aí, agora, a primeira dupla está no carbono 1. A segunda dupla está no carbono 2. Por isso que ficou 1,2. Como eu tenho 2 duplas, fica di-en.
como é um hidrocarboneto, termina em O. Então fica buta 1,2 dieno. O composto ao lado, com 5 carbonos, ficaria penta 1,2 dieno. E assim, 3 duplas. Numera pela ponta mais próxima. Aqui nesse caso, tanto faz começar por um lado ou por outro. E aí, indica as posições. São 6 carbonos, prefixo hexa. Dupla no 1, no 3 e no 5. 1,3,5. Tri, porque são 3. Em, porque são duplas. E O, porque é um hidrocarboneto. Ok? Quando tivermos uma cadeia fechada, sem ramificação, sem nada saindo da sua lateral, usaremos na frente do nome o prefixo ciclo, indicando que a cadeia é fechada. Então, aqui eu tenho um ciclo, 3 carbonos prop, ligações simples AN, terminação O, ciclo propano. No próximo exemplo, ciclo, 4 carbonos but, ligações simples AN, terminação O, ciclo butano. E em seguida, com 5 carbonos, teremos o ciclo pentano. Ok? No caso dos ciclênios, são cadeias fechadas que têm a ligação dupla. Então, na ligação dupla, precisamos colocar a mesma regra, só que colocamos o "en". Então, fica ciclo buteno, porque são 4 carbonos e uma ligação dupla. E ciclo, porque é cadeia fechada. Ciclo penteno. Então, tanto faz a posição da dupla estar de um lado ou do outro. Aqui, como eu dou um exemplo aqui, ó, esses 4 compostos são maneiras de escrever o mesmo composto. Ok? Pessoal, essa é a nossa primeira parte da aula de nomenclatura de hidrocarbonetos. Na próxima videoaula, nós iremos dar nomes de compostos ramificados. Tá bom? Agora vamos fazer algumas atividades desse assunto. Tá bom? Até mais. Um grande abraço.